Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje eu vou ensinar vocês quando omitir a palavra that nas frases em inglês, ok? Que pra gente em português significa que. Sabe aquela palavrinha que fica ali no meio da frase, fazendo a ligação entre duas expressões ou duas orações, dando sentido à frase? Não sabe o que eu tô falando? Por exemplo, na frase ele disse que estava aqui. Ele disse que estava aqui. Justamente esse que ali do meio, no inglês, pessoal, eles omitem frequentemente esse que. E eu sei que muita gente tem essa dúvida, muita gente me pergunta, professor, quando eu posso omitir essa palavra da frase? Por que que os gringos fazem isso? Então, se você quer saber por que eles fazem isso e quando você vai poder fazer isso também, se liga no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Bom, para início de conversa, quando eu digo that, sabe, aquela palavrinha com T-H-A-T, eu não estou me referindo a ela como pronome demonstrativo, ok? Isso é outra conversa, é uma outra função dessa palavra that, tá? Como pronome demonstrativo. É quando o that significa esse, essa ou isso, aquele, aquela ou aquilo, ok? Por exemplo, vou te passar 3 frases. That is my car. That is my car. Aquele é meu carro. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, não tem como omitir o that dessa frase. Eu não posso falar só é meu carro. É meu carro, apontar e dizer é meu carro. Eu tenho que falar aquele é meu carro. Aquilo ali está estragado, ok? Por exemplo, eu posso falar assim também. I love that girl. I love that girl. Então, eu amo aquela garota, aquela menina. Tá vendo? Eu não posso falar eu amo menina. Tá. Dá pra falar assim também, mas eu quero especificar, né? Aquela menina, aquela garota, ok? Ou como eu poderia dizer assim também, do you like that jacket? Do you like that jacket? Do you like that? Ou that aí. Jacket, ou seja, eu tô falando assim, você gosta daquela jaqueta? Tá? Conseguiram entender? Então, não estamos usando o that como pronome demonstrativo. No vídeo de hoje, a gente vai usar o that como conjunção, ok? Ou como um pronome relativo, que é justamente aquela palavrinha que fica ali no meio da frase, ok? Bom, pessoal, então dito isso, eu vou te passar o macete. Olha só, é bem fácil, então gravem isso. Você vai poder omitir a palavra that quando ela for sucedida de pronomes pessoais, ok? Os chamados subject pronouns em inglês. Subject pronouns, que a gente chama de pronomes pessoais do caso reto, né? O eu, tu, ele, nós, vós, eles. I, you, he, she, it, we, you e them, ok? Então depois do that, se você tiver algum pronome pessoal ou nomes próprios, ok? Isso também faz parte aqui do macete, nomes próprios ou pronomes pessoais, você vai poder omitir o that. Pegaram? Fácil assim. Então, vou te passar alguns exemplos agora e depois desses exemplos eu vou te mostrar quando o that é fundamental, ele é necessário na frase e você não vai poder omiti-lo, ok? Então depois dos exemplos eu vou te ensinar quando você tem que usar o that, ok? Ele é obrigatório na frase. Então olha só, primeiro os exemplos omitindo o that. Eu poderia dizer assim, the house you bought is next to the beach. The house you bought is next to the beach. O que eu quis dizer aqui? Eu disse que a casa que, olha o que aí, a casa que você comprou é próxima, é perto da praia. Tá? Então, no português eu não poderia dizer a casa você comprou é perto da praia. Não faz sentido, né? Mas em inglês é totalmente normal. Eu poderia dizer the house you bought. Então, olha só, eu tenho aqui o pronome pessoal you, tá? Então eu posso omitir o that que estava antes dele, ok? Eu poderia usar o that também e dizer the house that you bought is next to the beach. Poderia dizer também, ok? Mas aqui eu preferi omiti-lo, tá? Mais um exemplo, olha só, com o nome próprio. I never said Steve was busy. I never said Steve was busy. Ok? Então, eu nunca disse que o Steve estava ocupado, tá? Eu nunca disse isso. Olha só, ele tá tranquilo ali agora. Então, eu nunca disse que, olha em português, que o Steve estava ocupado, ok? Mas em inglês, como eu já disse aqui algumas vezes, é tranquilo. I never said Steve was busy. Aqui eu tenho um nome próprio, ok? Então você poderia também omitir o that. Mais um, olha só. They told me
they were interested. They told me they were interested. Então, não sei por que eles não compraram a casa, porque eles me disseram que estavam interessados. Eles me disseram que estavam interessados, que eles estavam interessados. Mais uma vez aqui eu tenho o pronome pessoal they, então eu omiti o that antes dele. Pegaram? They told me they were interested. Eu também, mais uma vez, poderia falar o that. They told me that they were interested, ok? Seria tranquilo também, mas eu preferi omitir o that, como a maioria dos gringos lá fora vão omitir também. Agora, numa frase interrogativa, numa pergunta, olha só. Did you know he was fired? Já criando aqui uma fofoca no trabalho, né? Olha só. Did you know he was fired? Ou seja, você sabia que ele foi demitido? Você sabia que ele foi demitido? Perceberam? No português a gente precisa muito daquele que ali, mas no inglês não, ok? Porque depois dele você tem um he, que é um pronome pessoal. Então, eu poderia simplesmente dizer Did you know he was fired? Como eu poderia também dizer o that, falando, por exemplo, Did you know that he was fired? Tá? Não tem problema nenhum. Mas eles vão omitir, como eu já disse. E a última frase que eu deixo com vocês, olha só. The guy you saw at work is not my friend. The guy you saw at work is not my friend. Então você disse que aquele cara que você viu no trabalho era meu amigo, mas não, ele não é meu amigo. Então, aquele cara que você viu no trabalho não é meu amigo. Perceberam, pessoal? Mais uma vez, eu poderia dizer the guy that you saw, mas depois do that tem o you, então eu vou omitir a palavra that. Eu acho que agora vocês pegaram, né? Porque eu já passei vários exemplos aqui e repeti basicamente a mesma coisa, ok? Agora então eu vou te passar quando você tem que usar o that e você não pode omitir o that. Ele é obrigatório na frase. Quando isso acontece? Bom, bem fácil também, olha só. Você vai ter que usar o that quando depois dele você usar um verbo. Simples assim, ok? Bem fácil também. A gente falou sobre nomes próprios e pronomes pessoais, só que agora eu estou falando de verbos. Então, se depois dele você tiver um verbo, você tem que usar o that. Vou te passar exemplos. Olha só, primeiro. The two girls that came here yesterday were looking for you. The two girls that came here yesterday were looking for you. Então, o que eu disse aqui? As duas garotas que vieram aqui ontem estavam procurando por você. Ok? Eu não poderia omitir o that aqui e dizer, por exemplo, the two girls came here yesterday were looking for you. Fica estranho, né? Porque as duas garotas vieram aqui ontem, estavam procurando por você. Não faz sentido, ok? Porque ali eu tenho um verbo agora. Então faz mais sentido se eu dissesse as duas garotas que vieram aqui ontem estavam procurando por você. Beleza? Eu especifiquei que duas garotas que você está falando? As duas que vieram aqui ontem. Porque a frase mais importante aqui seria mesmo The two girls were looking for you. Mais um exemplo para você, olha só. I need a book that is easy to read. I need a book that is easy to read. Ou seja, eu preciso de um livro que é fácil ler, ok? Que seja fácil ler ou de fácil compreensão. Mas o que eu estou dizendo aqui? Que depois do that eu tive um verbo, que por sinal é o verbo is, o verbo to be, né? Então, I need a book that is easy to read, ok? E o fato é esse, beleza? Eu não poderia dizer I need a book is easy to read. I need a book is easy to read. Não faz sentido, ok? Então você tem que usar o that. A última agora só para lacrar de vez, olha só. I found out that buying a house now is not a good idea. Então, I found out that buying a house now is not a good idea. Is not a good idea. Ou seja, I found out, eu descobri, tá? Nós temos um phrasal verb aqui, né? Found out. Eu descobri que comprar, olha o verbo aí, comprar uma casa agora, nessa época, agora nesse momento de crise, não é uma boa ideia. Pegaram? Então, depois do that, nós temos o verbo comprar, que no inglês é buy, ok? That buying a house is not a good idea. Então, pegaram o macete? Fácil, né? Então, mais uma vez, recapitulando bem rápido, se depois do that você tiver nomes próprios ou pronomes pessoais, você pode omitir o that. Se depois do that você tiver um verbo, você tem que usar o that. Pegaram? E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui por hoje. Espero que você tenha finalmente tirado essa dúvida que estava te perseguindo por anos e anos. Se você curtiu esse vídeo, soco no like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Eu vejo vocês então na próxima videoaula. Até lá!